Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 17 de junho. O Ibovespa vai apresentando aqui uma estabilidade, mais 0,19%. Eu falo vai apresentando porque ainda está no leilão de fechamento. Candle aqui com a sombra superior, uma longa sombra superior, em cima da região de resistência, mas eu não vejo uma representatividade tão grande em cima desse candle por enquanto, porque olhando para o G60, a correção, o movimento para baixo aqui pelo menos vai se mostrando mais fraco do que foi o movimento de subida e ainda se sustentando acima da região que eu destaquei ontem em termos de resistência, que seria importante o Ibov gerar fundo aqui no G60 acima desse patamar. Isso pode acontecer a partir de sexta-feira, trazendo a chance de ter um movimento um pouco maior aqui de subida no gráfico diário do Ibov. A semana terminando aqui com uma estabilidade, mais 0,16%. Então, ainda em definição ali pelo gráfico semanal, em definição que eu digo, olhando para os últimos candles, que isso é representado aqui pelo gráfico diário, a tendência está indefinida no curto prazo. Olhando agora para o mini índice, cheguei a recomendar algumas operações no pregão de hoje. A primeira recomendação foi aqui depois dessa movimentação para baixo, tentando pegar aqui um movimento de subida em rumo aqui a esse patamar de antigo suporte. Essa operação não andou, o primeiro candle depois da recomendação na superação da máxima desse candle veio aqui em cima, não consegue fechar acima, dá uma pequena travada e quando perde essa região aqui, essa mínima, a região dos 750.700, que eu já tinha até comentado como um patamar, uma região de referência, eu optei por encerrar essa posição, ou seja, era uma operação um pouco mais arriscada, eu optei por encerrar antecipadamente essa operação com a leve perda de 0,1%, capital total menos 0,07%. Depois disso eu recomendei venda, depois que fez essa formação desse candle aqui para cima e gerou a perda dessa mínima, recomendei venda aqui ao perder aqui justamente essa região dos 50.685, essa venda foi executada, ficamos segurando a operação até esse candle, eu encerrei a posição na formação aqui desse candle, essa operação trouxe um ganho de 0,37% e para o capital total isso representou um ganho de 0,32%. A outra operação eu recomendei compra aqui nesse ponto, essa compra foi devidamente executada, ficamos segurando essa posição, veio aqui para cima, voltou para baixo, volta aqui a tentar subir, esse candle veio lá em cima, supera essa máxima, e quando ele volta aqui para baixo, eu opto por encerrar um pouco acima do nosso preço de entrada, com um leve ganho, um ganho aqui de 0,1% e capital total mais 0,08%. Depois disso eu recomendei uma nova compra, porque pelo gráfico de 60 minutos, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, fez um movimento de correção dentro de um longo movimento de subida, bate num patamar de antiga resistência, podendo funcionar como suporte, gera um candle ali de recuperação de possível formação de fundo, por isso eu recomendei uma compra que eu não costumo fazer, compra de rompimento, aqui pelo gráfico de 10 minutos, foi justamente uma compra de rompimento, no rompimento dessa máxima aqui, execução dessa entrada, observe que não evoluiu, já não consegue fechar acima do primeiro candle, o próximo candle gera um candle de indefinição, quando tenta que subir eu já reposicionei o stop aqui para esse patamar, se perdesse essa mínima, e quando perde essa mínima o stop foi acionado com a perda de 0,13% e no capital total menos 0,09%. Após essas operações, a semana não foi da forma como eu gostaria em termos de gerar mais rentabilidade para o capital, o crescimento foi muito pouco. Olhando aqui para o desempenho nesse momento do mês até o presente momento, temos ainda mais praticamente 2 semanas, só por um dia, são 2 semanas completas para fechar o mês. Temos 60 recomendações no total, sendo que tem 3 operações em aberto, taxa de acerto nesse momento de 57% das recomendações, um ganho aqui sobre o capital total das operações em ações 0,19%, semana passada estava um pouco melhor, nessa semana a operação foi negativa da CTIP3 e aqui houve uma evolução nas operações do mini índice, 3,23% no mês, isso em termos de operações, e isso representando um crescimento do capital total de 2,69%. No total a gente tem uma rentabilidade no mês nesse momento de 2,88%. Então olhando aqui para o mini índice diretamente, nesse momento o saldo do mês, olhando os pontos obtidos nas operações que deram certo e nas operações que deram errado, temos um saldo de 1.630 pontos, uma taxa de acerto por volta de 61,3%,
total de 31 operações executadas. E aqui você tem uma média de relação risco-ganho das operações. Se eu colocar, quando eu falo que não foi da forma como eu gostaria, se eu colocar só o resultado desta semana, dia 13 aqui, vai trazer todas as operações dessa semana, a gente teve só um crescimento de 430 pontos nesta semana, a taxa de acerto um pouco mais baixa do que a média que está no mês. Vamos ver se a gente tem um melhor desempenho aí para as próximas 2 semanas do mês de junho. Voltando aqui para o gráfico, olhando para o gráfico diário da PETR4, a Petro teve um dia de forte alta de 4,82%, mesmo que quisesse fazer alguma compra em superação da máxima desse candle aqui, seria difícil porque já abriu lá em cima, então gerou um fundo mais forte, aqui um ponto de retorno de alta mais forte, apontando para o fechamento efetivamente para testar os R$9 e o fechamento desse gap que eu já tinha destacado na última análise, na faixa dos 9,05 até os R$9,18. Lembrando que mais acima tem resistência importante em torno de 9,25 e o topo em R$9,41 para a PETR4. Para recuperar a sua tendência de alta, precisa romper justamente R$9,41. Aqui pelo gráfico semanal, a semana vai terminando com alta de 1,48%, ainda dentro de um movimento de subida que nesse primeiro momento começa mais fraco do que foi o último movimento de baixa, mas ainda tendo chance aí de ter mais uma semana aqui superando a máxima desta semana, que foi de R$ 8,95. Isto é, se o leilão de fechamento não alterar essa máxima aí. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 teve um dia aqui de alta, por enquanto 0,66%, está próximo de sair do leilão de fechamento. Então, dentro do que eu já tinha mencionado, não me interessaria mais compra em cima da ativa, ela pode até evoluir um pouco mais para cima, mas desencaixou, vamos dizer assim, a minha forma de entrada em cima da Vale 5 neste momento. O ativo bate ali na resistência, gerando um candle de reversão chamado aí de estrela cadente, resistência de R$ 12,37 a R$ 12,50 e está gerando esse candle de reversão. A perda dessa mínima aqui traz a chance de iniciar um movimento de baixa em cima da Vale 5, que nesse momento a tendência ainda encontra-se indefinida. Para gerar a tendência de alta, precisa romper R$ 13,28 no decorrer da próxima semana. E olhando para o gráfico semanal, também tem um movimento de subida mais fraco do que foi o movimento de queda. E principalmente aqui comparando com relação a Petro, o movimento está bem mais fraco do que foi o movimento anterior. Isso traz uma chance desse movimento não se estender tanto assim para cima e gerar movimentação para baixo aí na sequência. Então, a não ser que o mercado reverta completamente essa expectativa, mas dentro do que apresentou até esta semana, está desta forma a minha leitura em cima de Vale 5. E aí, para a gente olhar aqui para os ativos, na sequência aqui para a gente comentar, a gente primeiramente comentar sobre as posições. A gente tem as posições em aberto, não vou falar sobre essas posições em aberto. Lojas Renner, por enquanto, vai tendo um bom pregão, alta de 2,18%, conseguindo aqui ter um bom movimento para cima no pregão de hoje, apontando para o rompimento desse topo aqui na faixa dos 23,15. Seguimos aí na ponta compradora em cima desse ativo. Hoje eu recomendei compra da CROT 3. Se ela conseguisse aqui romper os R$ 12,97, essa compra foi executada, chegou até andar aqui durante o dia em torno de 2,5%, depois perdeu bastante força, está nesse momento aqui na faixa dos 12,73, próximo aí também de sair do leilão de fechamento, mas seguimos aqui com a expectativa que esse movimento de alta se concretize aqui para cima, a favor ali de buscar uma região de topo anterior, zona de resistência mais relevante, na faixa dos 13,50 a 13,60, e uma intermediária que ela justamente freou a alta de hoje, é um topo ali anterior na faixa dos R$ 13,07, junto com esse aqui, 13,05. Depois disso a gente tem aqui para falar da NBR3, que eu optei por uma compra aqui justamente no patamar que se encontra aqui, ontem nesse fechamento na faixa dos 12,67, por volta de 12,67. Então continua aqui dentro de uma perspectiva também de ter um movimento de subida. A mínima do pregão de hoje já é uma referência em termos de não deveria voltar muito para baixo desse patamar, em termos de trazer um stop mais curto se ela não resolver andar aqui para cima, mas a expectativa é que essa ação consiga romper aí a partir da próxima semana os 12,75 e caminhar aqui mais para cima, com seu principal desafio ficando por volta dos 12,84 a R$13. Aí a gente tem as máximas aqui em 12,99, R$13 praticamente, até os 13,07 seria o próximo patamar de resistência para Energias BR. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se aí de dar um like na videoanálise, um joinha caso ela esteja sendo útil para você de alguma forma. Aproveite bastante o seu final de semana, tenha um excelente final de semana e até segunda-feira.